Conecta Mais começando, estou aqui com duas convidadas super especiais, mas antes de apresentar essas convidadas, vou falar aqui do Conecta Mais, que é um podcast que veio para ficar. Esse podcast, ele vai trabalhar empresários, autônomos, todo mundo que quer ganhar autoridade e que também quer passar para as pessoas suas histórias, não só suas histórias, mas informações relevantes onde as pessoas vão se conectar com vocês. As pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão aqui no bate-papo. Bate-papo é para conectar. É isso aí. E eu sou Georgia Noronha, sou jornalista do jornal Eu Amo Meu Bairro e estou aqui para apresentar o podcast para vocês. Só que antes de falar dessas convidadas, eu vou falar aqui da Cuidare para vocês. A Cuidare, se você tem, por exemplo, se você fez uma cirurgia, se você fez, tem um pós-operatório, tem uma idosa em casa, uma criança, ou precisa de ajuda de alguma forma, a Cuidare cuida. A Cuidare é uma empresa de franquia nacional que está aqui em Vitória e quem é responsável pela Cuidare aqui em Vitória é a Luciana Costa. E se você precisa de atendimento, tanto atendimento psicológico, emocional ou físico, então a Cuidare está cuidando de você. Entre em contato com a Cuidare, tá bom? É sensacional. É sensacional, eu conheço, né? A Luciana. E a Cuidare, além disso, eles têm atendimento personalizado. Eles têm profissionais capacitados e atendimento é imediato. Se precisar, a Cuidare cuida. E vou apresentar aqui nossas duas convidadas especiais, a Fabi e a Fran, as duas irmãs Petris. Verdade. Duas maravilhosas, né? Adorei Obrigada. vocês terem vindo aqui. Nós que agradecemos o convite. É um prazer estar aqui com você nesse momento, como se diz, nesse novo momento, né, do Eu Amo Meu Bairro com o podcast Conecta Mais. Isso é um aí. prazer estar aqui. E o Conecta Mais está aqui para conectar mesmo, conectar quem está aqui sendo entrevistado e quem está assistindo também, está se conectando aqui com Conecta Mais, porque aqui a gente traz soluções para quem está assistindo nossos podcasts. Verdade, né? Sensacional. Mas Fabi, Fran, conta pra gente aqui o que a gente quer saber de vocês. Ó, gente, o tema desse podcast é sensacional, tá? A gente tem aqui o maior investimento do mundo, não é isso, Fabi? Exatamente. Qual é o maior investimento do mundo? O ouro, né? O ouro é um dos produtos mais seguros para se investir no mundo inteiro. Uhum. E a gente entende muito bem disso. Eu sou ourives, né? Sou formada em ourivesaria. Sou profissional já há bastante tempo na área. Que eu me formei em ourivesaria há 10 anos, mas que eu trabalho com joias vai fazer, 15 anos. Bastante Esse tempo. ano é debutante, 15 anos de empresa. E a Fran tá comigo também na empresa. Tem, assim, um tempo já, 3 anos? 3 anos. Direto é 3 anos. Direto, assim. Fora isso, ela quebrava o galho, me ajudava, trabalhou comigo um tempo, depois saiu, né? Enfim, por causa da faculdade dela. Uhum. E nós, como profissionais da área, né? Nós sempre trazemos para o cliente essa ideia de investir em ouro, porque ouro é um investimento seguro. Se Deus o livre guarde, você se aperta, você precisa vender, você precisa penhorar, é algo que você consegue dinheiro rápido, fácil e seguro, né? De você ter guardado, não é igual a inflação, né? Uhum. Ele não acompanha a inflação, então isso a gente trouxe, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente traz um produto interessante para o cliente investir em ouro e ter aquela peça que sempre sonhou. Bacana! E a Fran, ela é sua irmã gêmea? Não, Todo mundo fala isso. quase, né? Ela é 8 É anos quase. mais velha do que eu, mentira. Eu sou 8 anos mais velha que a Fran. Sério? Isso aí. Gente. Todo mundo fala, chegou uma idade que a gente começou a se parecer muito, Aham. né? Aí igualou, a gente passa pela mesma idade já. Todo mundo confunde, né? Quem é Fran? Confunde. Até eu confundo. Eu que tô Confunde. sempre com vocês. E é muito engraçado que a gente não... E as pessoas também, né, do lado de casa, não tem essa percepção de igualdade, assim, né, gente? Quem tá há mais tempo já percebe que a gente é bem diferente. Aham. Mas quem tem o primeiro contato sempre fala, vocês são gêmeas? Ah, fala comigo achando que tá falando com ela. Aconteceu Acontece várias muito. vezes. E fala um pouquinho sobre a sua profissão pra Georgia. Sim, conta pra gente. eu sou designer gráfico e de produto. Me formei em 2017 na UCL. Já fiz outros cursos também, mas me encontrei na faculdade de designer mesmo, né? É uma estudiosa, essa menina. Isso. Você continua estudando? Olha, eu dei uma paradinha de um tempo pra cá, mas eu tô pensando em voltar.
Eu pretendo fazer uma pós, Aham. eu pretendo fazer alguns outros cursos. A gente tá com um curso pra fazer na área De das desenho, joias, né? né? A De gente desenho de entende joias. bem de desenho por causa das faculdades, que eu fiz Uhum. moda, ela Isso. fez, né, design gráfico de produto. Então, a gente teve essa matéria, que é o desenho. Uhum. Porém, a gente está se aprofundando em desenho de joias mesmo realista, Uhum. né? Para o cliente mesmo ter uma ideia, antes mesmo do produto ficar pronto, daquela joia, daquela coleção que a gente está criando, ter uma ideia de como que aquela peça, né, vai ficar Aham. através do desenho. Fabi, a gente sabe que você, né, você e a Fran têm um network muito grande, né? E Sim. vocês têm conhecimento aí da área comercial, de vendas mesmo, de se conectar com pessoas. Gente, ó, fica ligada nessas duas aí. Pode colar nelas, tá? Pode colar, porque vocês vão se dar bem. Verdade. E sabendo disso, né, eu sei que vocês têm uma história aí por trás de Pietra e da Fabi Petri Joias, né? Eu sei que você tem uma história. Conta pra gente um pouquinho como que começou. Porque, assim, as pessoas gostam muito de se inspirar nas Sim. histórias de outras pessoas. Sim. Né? E isso traz também um grande aprendizado. Conta pra gente como é que foi que você criou essa ideia aí de Então, trabalhar com joias. Eu vou começar assim do meu começo mesmo, que eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com farmácia, né? Com a farmácia dos meus tios. Então, esse aprendizado aí de comércio, de network, vem muito da farmácia de bairro, que você conhece Deus e todo mundo, Aham. conhece o dono da padaria, conhece o dono do supermercado, conhece todo mundo. Então, o network já vem daí, né? Desse conhecimento e desse entrosamento com essas pessoas. E aí, quando eu trabalhei muitos anos em farmácia, não aguentava mais, porque era muito cansativo, né? Tinha uma responsabilidade muito grande, porque com 19 anos, eu já estava administrando e gerenciando uma farmácia. Então, assim, eu ainda uma adolescente, com 19 anos, a gente, né, ainda tem aquela cabeça, não tá, né, totalmente madura, por mais que Sim. trabalhando desde cedo. E aí foi quando eu comecei a fazer bijuterias para vender. Então, no horário de almoço, que o pessoal não ia, era farmácia de bairro. Então, eu comecei a fazer bijuterias para vender. Eu comprava peça lá em Colatina e fazia bijuterias à mão. Uhum. Foi aí que eu comecei. E aí, depois, eu continuei trabalhando com farmácia mesmo. Saí dessa farmácia, né, que era do meu tio e do meu pai, fui trabalhar com uma outra pessoa que me fez uma proposta. Na época eu não queria, meus tios, não, vai e tal, fui. Fiquei mais um ano. E aí depois fui trabalhar com ar-condicionado, que não tinha nada a ver. Mas a única coisa que eu sabia era vender medicamento, mas eu também não queria mais vender medicamento. E aí fui trabalhar com ar-condicionado, foi quando passou um tempo eu engravidei da Pietra. E aí eu falei, não quero mais trabalhar. Né, eu quero ter minha própria empresa, porque eu trabalhava com os meus pais e com os meus tios, então assim, eu tinha responsabilidade de dona, vamos dizer assim, porque eu ajudava eles em tudo, né, então eu pegava aquela responsabilidade pra mim, a farmácia é deles, mas eu sou responsável pra isso melhorar, né, eu tinha aquela visão que às vezes muitos colaboradores às vezes não têm, de querer que a empresa cresça, então eu já tinha mais ou menos essa ideia. E aí foi um belo dia, assim, tomando banho, eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não quero mais farmácia, eu não quero mais ficar trabalhando, assim. Eu falei, vou abrir uma loja, não sei o quê. Fiquei pensando. E aí me deu a ideia de fazer faculdade de moda. E aí, na faculdade de moda, que eu conheci a orivesaria. Passou uma pessoa falando sobre o curso de orivesaria na época. Você foi fazer E também. aí, eu fui fazer curso de orivesaria paralelo à faculdade. Então, eu tinha uma criança de 1 ano de idade, fazia faculdade de moda, de segunda a sexta-feira, e nos sábados até meio-dia eu fazia orivesaria. Então, assim, foi bem puxado. E aí, na faculdade e no curso de orivesaria, eu já comecei a vender semi-joia, para poder entender o mercado e saber como que funcionava. Comecei a vender, entender, e aí ia fazendo ouro só para alguns conhecidos, para pessoa, né, para parente, para mãe, para tia, enfim. E aí, nisso, eu continuei trabalhando com ouro, sim, porém não divulgando. Mas a semi-joia a gente começou a fazer nossas próprias peças, né? Desenvolver nossos próprios produtos, nossas próprias coleções. E aí eu falei assim... Aí eu fui em 2019 pra Inglaterra, fiquei uma temporada lá e a empresa continuou funcionando aqui. Quem tomou conta? Sua irmã? A Fran ficou tomando conta. Aí depois ela conta essa parte dela aí, que é muito interessante. E aí eu fui
pra lá, fiquei lá, mas continuei trabalhando aqui. E aí eu falei assim, não, agora, quando eu voltei, eu falei, agora é a hora de voltar a me conectar com as pessoas, porque acaba que você fica um tempo fora, veio a pandemia, você vai perdendo contato, né? Às vezes um pouco com uma pessoa ali, outra aqui. E aí a gente começou, eu falei, Fran, agora é hora da gente ir pro mercado e mostrar realmente do que eu vim fazer, que é vender peças em ouro. A gente continua com as semijoias, prata, mas hoje o nosso foco são as peças em ouro, né? Então, assim, a gente voltou com tudo, e aí a gente, não, vamos agora trabalhar nessa parte, aí criamos o produto, né, que daqui a pouco a gente vai falar pra vocês. Surpresa! Surpresa. Conta, Fran, conta, como é que foi Pois sua é. história aí dentro da... Da de Pietra, da Fábio Pietra, Isso. né? Então, a gente já tinha, né? Igual ela falou, quebrava um galho aqui, outro ali. Um galhão. Um galhão. E aí, com a faculdade, também tava complicado pra eu conseguir conciliar com o trabalho. Então, assim, eu precisava... E era mais pro meu final de curso, fazendo TCC. E por ser parte de designer, toma bastante tempo da gente também. Você sentar e desenhar, você colocar a sua ideia no papel. Você faz inúmeros desenhos pra poder ver se aquilo tá saindo do jeito que você... Fora as Que pesquisas. é fora as pesquisas de campo. Então, isso estava me tomando muito tempo, eu não estava conseguindo trabalhar empregada. Então, eu trabalhava fazendo uns extras com a FAB. Aí, quando a FAB foi para a Inglaterra, eu já estava trabalhando numa farmácia. E aí, Família de farmácia. Família de farmácia. Eu estava trabalhando numa farmácia de 8 às 18. E aí, ela precisava que a empresa continuasse funcionando, ela ia fazer os atendimentos da Inglaterra. E aí, eu falei Porque assim, lá não, era 4 horas de diferença, né? Então, a quando o gente- povo tava acordando aqui lá, eu já tava querendo dormir de novo. a gente trabalhava com 4 horas de diferença. Então, eu chegava do trabalho por volta de 6h30, 7 horas, e ia fazer a demanda da de Pietra. Tudo que ela me passava no WhatsApp durante o dia, eu ia fazer separação de peça, filmar, embalar, separar as coisas pro nosso entregador fazer as entregas no dia seguinte. Então, assim, tinha dia que a gente conseguia se falar, tinha dia que a gente não conseguia. Então, assim, às vezes às cegas. Ela me passava a demanda se eu ficasse com alguma dúvida. Às vezes no dia seguinte ela me respondia cedinho pra naquele horário que eu tava me arrumando finalizar aquela demanda. E só completando assim, o que a Fran falou, que foi um grande desafio, porque quando a pandemia entrou, eu já estava com todo esse processo funcionando por causa da minha distância daqui do Brasil, né? Eu tava muito longe, eu não tinha como estar com as peças perto de mim para filmar, para tirar foto. Então a gente já tinha criado todo um protocolo, todo como se diz, um projeto do que ia ser feito para quando eu estivesse lá, a empresa continuasse funcionando redondinha. Eu falei, se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa. É verdade. E deu certo, deu graças a super Deus. certo, apesar da diferença de horário, apesar da nossa carga horária de ser totalmente diferente. Eu tava fazendo uma coisa de manhã, né, de dia, e ela, à noite, quando eu precisava dela, já tava dormindo, né? A gente conseguiu fazer dar super certo. E aí, quando entrou 2020, eu tava com tudo certo pra ir pra casa da Fábio. E 2 semanas antes, né, fecharam tudo por causa da pandemia. E eu fui obrigada a sair de férias. A empresa não aceitou me cancelar as minhas férias para eu continuar trabalhando e, né, reagendar, porque era uma coisa de cunho mundial, né? E aí eu falei assim, Fábio, ferrou. O que eu vou fazer? Aí a gente, né, conversou e falou assim, não, calma, curte suas férias e a gente vai conversando. A gente não, né? Eu falei pra ela, calma, Fran, calma. Deus tem coisas, Vai às dar vezes, tudo muito certo. maiores. E a gente não sabe até que ponto ele quer que a gente faça. Então, Sim. relaxa, curte as suas férias. Depois que você voltar de férias, a gente vê o que a gente Vê o que a faz. gente faz. Ou você foge da empresa pra você vir pra Inglaterra, ou você pede E eu conta, alguma falei, coisa vai se acontecer. der tudo errado, eu vou fugir da empresa. Eles vão me procurar no dia seguinte, eu não vou estar lá. A empresa que não escute isso, gente. É verdade. Aí o que aconteceu foi que quando eu voltei de férias, eu fui mandada embora. Nossa. Eles deixaram de trabalhar Aí meio eu falo, período. em plena pandemia, a farmácia estava faturando assim maravilhosamente bem, eles vão e me desligam. E aí foi quando a Fábio conseguiu uma brecha, abriram, né, as fronteiras e ela conseguiu vir aqui pro Brasil. E aí nós ficamos 3 meses juntinhas e trabalhando. Bem juntinhas mesmo. A gente trabalhava numa mesa, assim, porque
eu tinha um escritório, mas como eu fui pra Inglaterra, eu falei, Fran, vou ter que deixar as peças com você, porque que horas que você vai sair do seu trabalho e ir pro escritório? E aí a empresa se reduziu de novo a uma mesa, que era no quarto dela. E é muito interessante isso, porque é uma coisa que eu falo, a gente não precisa de muito pra gente começar. Porque assim, eu tinha um estoque todo, eu já tinha uma estrutura, uma estrutura, um conhecimento e tudo. Porém, eu tava reduzindo a minha empresa ali para um momento que eu precisava passar, né? E assim, foi um momento de escolha. Eu falei, eu quero passar uma temporada fora, mas eu vou ter que me ajustar a isso. E aí, o escritório era no quarto dela. Então, a gente sentava assim, uma do lado da outra. A gente trabalhava... Teve dias da gente trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite e a gente levantar só pra ir no banheiro. Nossa. Só pra ir no banheiro. Porque comer, a mamãe trazia comida aqui no quarto pra gente comer aqui, atendendo cliente. Uma no computador, outra no celular, separando peça em cima da cama. E assim... E vocês estão contando somente as coisas boas, né? Porque a gente sabe que para montar uma empresa, né, é toda uma estrutura por trás. Exatamente. A gente tem, né, a questão administrativa, a captação de cliente, a gente tem a parte de divulgação, de marketing, a parte comportamental de você ser resiliente e entender como que funcionam as coisas, de você lidar com outras pessoas. São N detalhes para você ter uma empresa. Exatamente. Como é que foi isso para vocês? Então, isso daí eu tenho uma coisa... Quando eu vejo alguns empresários falarem em dores, né? A gente tem as dores e tal. Eu nunca tive dores. Por quê? Essas dores eu focava tanto na solução que as dores eu não sentia. Então, assim, caramba, a gente não tá vendendo. Poxa, hoje, né? Até hoje. Até hoje a gente é muito assim. A gente senta. Igual o mês de abril foi um mês péssimo, porque a gente teve 16 dias úteis. Ouçam bem o que a Fabi vai falar agora, gente. Porque isso realmente, muita gente passa por isso. Exatamente. Né? Existem períodos nos anos, né, que são difíceis de venda. A gente não vende todo dia, a gente não vende todo mês. Principalmente meses que tem muitos feriados. Exatamente. Ficam meio difíceis de trabalhar e tem gente que já começa a desanimar e querer parar, né? Exatamente. Então, assim, até uma dica que eu gosto muito de dar, né? A gente tá sempre muito próximo a empresárias. Primeiro, como primeira semana de janeiro, a gente já programou todo o nosso ano. A gente tem na nossa agenda todo o ano programado. Eu sei quantos dias tem cada mês. Então, assim, abril mesmo programando e mesmo sabendo que seria um mês de 16 dias úteis, porque a gente teve feriados estaduais e municipais, né? Estaduais, na verdade, que municipal a gente normalmente não para, mas a gente já tinha feito toda uma programação. E aquelas emendas de feriado ali, né? O pessoal emendou, esquece. Você não ainda mais do que a gente vende. E como que vocês fazem essa programação? A gente faz toda essa programação na agenda. E aí a gente vai e fala assim, poxa, esse mês de férias, a gente tá para lançar um produto, né? Que a gente até ficou de mudar o nome dele, né? A gente ficou até de mudar o nome dele, mas um produto para as férias. Porque os clientes agora, a partir de semana que vem, estão de férias. Então, a gente vai criar um produto para que a gente consiga conciliar. A gente já tem que é o cartão presente, junto com a Estética do Arte, que a pessoa ganha um Spa Day, né? Compra R$150 do cartão presente e ganha um Spa Day. E aí, nesse mês, quem é que é da Grande Vitória vai ganhar um Spa Day nas compras a partir de R$150. Não precisa ser do cartão presente. Entendeu? Então, o que? É um mês de férias. O que você vai fazer? Uma massagem relaxante, algo, né, que seja... Então, a gente já pensa nisso. O que a gente vai fazer para as férias? E aí, nesse mês de abril, que foi um mês péssimo, a gente sentou e falou assim, o que a gente vai fazer agora? O mês de abril foi péssimo. A gente vai sentar, vai chorar, vai ficar, ai meu Deus, foi um mês péssimo. Não, vamos fazer o quê pra gente melhorar? E fazer com que a gente consiga criar produtos que sempre nós estejamos vendendo. Aí nós criamos o consórcio, né? Que aí agora a gente começou a abrir para outras clientes que antes estavam... eu tô dentro. Tá dentro. É verdade. Faz parte do nosso consórcio. E aí a gente abriu o consórcio. Então o consórcio o que faz? Durante aquele período do consórcio é algo que eu tenho certo. Né? Então, assim, a gente conversa com empresários, todo mundo tem os seus momentos, né? Igual você falou, de vendas. Altos e baixos, né? Altos e baixos. Então, se a gente sentar, parar e ficar chorando, não vai adiantar nada. Você não sai do lugar, né? Não sai. Então, a gente focou na solução. Eu sempre fui desse tipo de pessoa, de focar na solução. O que eu posso fazer para solucionar esse problema? Eu vou sentar e chorar e ficar, ai meu Deus, e agora? Não. Eu vou
me virar nos 30, né? E a gente vê muitos profissionais, né, muitos empresários, que eles precisam ter uma ação, principalmente no momento que não está vendendo, Exatamente. e eles procrastinam. E procrastinar, gente, é uma coisa assim, que para muita gente é difícil de não procrastinar. Exatamente. Porque aquilo que incomoda, aquilo que para ela é difícil, entre aspas, ela acaba procrastinando, né? Sim. Aí vocês não têm isso, né? Porque Não. vocês se viram o tempo todo, né? Então, Exatamente. Vocês não param um minuto? A gente tenta sempre buscar inovação em tudo, em todas as E áreas. em todas as áreas. Isso aqui não tá dando certo do jeito que a gente tá fazendo. O que a gente vai fazer? Vamos mudar. A gente senta, eu tive uma ideia, vamos fazer isso. A gente teve, né, agora até com o Varejo Inteligente que a gente tá fazendo junto com o CDL, a gente teve uma ideia do DIP itinerante. Então, assim, é uma coisa que a gente vai levar a empresa para outros locais, para visitar mesmo. A pessoa vai ter acesso à nossa empresa fora do nosso escritório. Então, assim, a gente vai fazer uma coisa, né? A gente está até estruturando direitinho. Sim. Está começando a caminhar. Mas a gente sempre busca Está caminhos, próximo, né? E inovar mesmo em todos os processos. A gente fez isso aqui esse mês. O que a gente vai trazer para o nosso cliente mês que vem? E sanar as dores do cliente. Não adianta eu querer falar assim, eu preciso vender. Eu não foco nas vendas. Eu foco em sanar as dores do meu cliente. Qual que é a dor do meu cliente? O que ele precisa? Né? Igual o produto que a gente lançou na parte de ouro. Qual que foi a necessidade que a gente foi percebendo do mercado? Isso demorou um tempão pra gente colocar no papel, analisar, ver o que a gente ia fazer, pra poder a gente conseguir atender o cliente dessa forma, né? Então, assim, são detalhes que a gente senta e a gente demora horas pra poder resolver, que não é fácil. A gente precisa pesquisar na internet, ver se já existe, se alguém já tá fazendo, se pergunta pra alguns clientes, é interessante, você gostaria desse produto, você gostaria desse tipo de serviço? Poxa, é muito legal, conversa com outros empresários, né, que são amigos próximos, que entendem, você mesmo, direto a gente tá de troca de ideias, e nas nossas conversas, quantas ideias e ideias que surgem, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, tem que filtrar, né? A gente tem que filtrar, porque a gente acaba, nossa, é podcast, né? Nosso áudio, gente, já é um podcast. É muito engraçado. Mas, assim, é interessante a pessoa focar na resolução do problema, tá? Eu não tô vendendo, o que eu vou fazer pra melhorar? O que a minha empresa... Olhar a mesma empresa de cima ali e ver o que o cliente, quando entra na minha empresa ou quando ele compra o meu produto, o que ele vê, o que ele enxerga, quem sou eu, né? Qual que é o meu feeling ali, o que o cliente ganha pra estar comprando o meu produto. Nossa, ele ganha muito carinho, porque a gente é... um grude, eu falo. Nem que a gente fique um dia inteiro pra atender uma cliente, mas a gente vai conversar, a gente vai bater papo. Isso que é gostoso, sabe? O cliente sentir que ele tá comprando, humanizar o processo. Comprando de pessoas. Eu nunca gostei dessa ideia de site. Eu tenho site, mas eu nunca gostei dessa ideia de site. Eu gosto de atender o cliente tete a tete. Pegar. Isso mesmo. Isso aí. Isso que é Isso bom. aí. E, Fabi, você está usando aí umas peças, né? Sim. Brinco, anéis, a Fran também, né? Mostra para essa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou usando peças em ouro da Fabi Petri Joias. Esse brinco aqui, ele é um brinco de pérola com ônix. Esse brinco, ele é super chique, gente, porque Nossa, achei maravilhoso. eu posso usar ele de 2 jeitos. Ele solta aqui, eu posso usar só a pérola. E esse aqui eu posso usar com outro brinco. Olha que chique que fica. Maravilhoso. E aí eu uso só a pérolazinha, então ele é um brinco super versátil. E é igual a gente tava falando, né, que o ouro é investimento. E aí a gente trouxe esse produto de investimento do ouro, né, que é a compra programada. E a compra programada também pode ser nas semijoias, a Fran tá usando semijoias, da de Pietra Joias, né? Essa aqui é uma coleção, essa aqui é uma Riviera com malha, que ela você pode usar, né? Ela fica mudando, assim, você vê tanto a pedrinha quanto a malha. Meus anéis também, alguns são ouro, alguns semi-joia. E aí a gente fez a compra programada para que a pessoa possa ter a facilidade de comprar a peça que ela sempre sonhou. O que seria isso? A pessoa igual um anel de formatura. O cliente sempre sonhou em ter um anel de formatura, se formou, esperou ganhar do pai, da mãe, né, do esposo e não ganhou. A pessoa vai lá, faz o orçamento da peça e a gente faz um contrato. Esse contrato é para resguardar o cliente da peça que ele está comprando e do valor que ele está contratando naquele momento. Né? Investindo naquele momento. Então, assim, o ouro, ele oscila muito. E a tendência do ouro é cada vez subir.
Ele não tem tendência de baixa, ele tem tendência de alta. E aí a pessoa, se ela for pagar, por exemplo, durante a faculdade, ou ela tiver um processo para casar, ou ela quer comprar um presente para ela mesma, ano que vem eu vou fazer 30 anos, 40 anos, 50 anos, meu aniversário eu quero me dar um presente. Eu já vou me programar para comprar essa peça pro ano que vem, no meu aniversário, já ter a peça. A pessoa pode ir pagando aos poucos por mês. R$50, R$20, R$30, R$10, R$100, tanto que ela quiser. A gente vai abatendo e vai montando para ela essa planilha atualizada e ela vai abatendo dentro do valor daquela peça. Quando ela pegar o ouro, vamos supor assim, quem tá vai se formar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos o ouro vai estar bem mais alto, mas ela vai pagar o preço de hoje. Porque ela já vai pagando aos pouquinhos. É um dinheiro que ela deixou de ir ali na esquina comer um cachorro-quente. Mas ela vai pagando e ela vai tendo aquela peça. Então, quando a pessoa termina de pagar, a gente já tá com a peça pronta e entrega de imediato. É como se fosse um consórcio, porém sem sorteio. Então, assim, é muito legal. Muito é um bacana, investimento mesmo. A gente vê, assim, muita gente se formando sem condição, né? De comprar, a mulher gosta ou para casar, tanto, né? exatamente. Um anel, né? A mulher ama um anel, alguma coisa assim. Principalmente quando tá se formando. Sim, né? sim. E às vezes não tem condição. Consultoria também. A gente dá uma consultoria para o cliente, para ele ter uma peça assertiva, se vale a pena daquele jeito que o cliente quer, porque às vezes a pessoa não tem tanta noção em relação a o tipo da pedra ou o modelo da peça. Às vezes então, a pessoa não quer um anel de formatura, por exemplo. Fábio, eu quero investir em ouro. Eu tenho clientes que moram fora do país e ela fala, Fábio, eu quero investir em ouro, porque quando eu voltar pro Brasil, a morar no Brasil, eu quero ter uma reservinha de ouro para que se eu me aperte ou preciso de um dinheirinho, eu vou lá e penhoro, por exemplo, ou vendo. Então, assim, aí a gente já dá essa consultoria. Que peça que seria assertivo em você comprar, que você consegue vender rápido se você precisar? Porque o ouro é investimento, o ouro, a tendência é só subir. Então, o ouro que você está comprando num preço agora, ele lá na frente vai estar muito mais alto. Né? Então, por isso que é uma joia que passa de geração para geração. O ouro tem história, né? Tem aquela coisa de família. Então, o ouro é investimento, é algo que a pessoa, igual a gente fala, costuma dizer que a gente trabalha com sonhos, porque todo mundo sonha em ter uma joia. Eu sonho em ter um colar, eu sonho em ter... Eu sonho em ter um anel. Só que casa de ferreiro. Espeto de pau. Eu sempre fico assim. Não, depois eu faço. Não, eu já pensei nele já umas 10 vezes. Sua prioridade acaba sendo os clientes. Acaba sendo meus clientes, e aí eu fico pensando nos detalhes, eu falo assim, não, acho que eu vou mudar, acho que eu vou fazer assim. Aí depois acho que eu vou fazer assado. A maioria das pessoas, né, quem é empresário, pensa assim, né? Exatamente. Primeiro os meus clientes, depois eu. Exatamente. E deve ser o contrário, né, Fabinho? Sim. Porque aí você tá mostrando já aquilo que você tem para os seus clientes, né? Exatamente. Não, eu tenho bastante peças, assim, que eu gosto, mas sempre tem aquele que a gente sempre sonha, né? A gente sempre... Aí conquista o que a gente sonha e depois sonha com outros, e assim vai. Igual esse brinco foi um sonho. Na minha época de faculdade, eu desenhei, fiz todo o processo. Ele, na verdade, são 2 brincos que eles conversam entre si. Então, eu troco a pérola desse daqui e essa pedra com o outro. O outro é um cristal com uma ágata rosa. Aí eu troco, uso a ágata com essa pérola, uso esse daqui com o cristal. Lindo. E assim sucessivamente. Então esse foi um sonho da época da faculdade. Eu falei, não, quero fazer um brinco assim, que dá pra usar de várias formas. E agora o sonho é o anel. E assim a gente vai. E fala uma coisa, voltando a falar do negócio, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram e as dificuldades? Do negócio? De trabalhar com peças, assim, em ouro. Então, a gente... Igual eu te falei, eu acho que como eu sempre... Os maiores, né? Que impactaram, né? Então, como eu sempre foquei, assim, no resultado, a pandemia me assustou um pouco no primeiro momento. Como eu tava na Inglaterra, a pandemia chegou lá primeiro. Então, eu já meio que me preparei. Eu já liguei pra ela, pra minha mãe, já falei assim, gente, aqui tá faltando algumas coisas no supermercado. Faltou arroz. Eu não cheguei a ter falta de nada, porque eu já tinha algumas coisas em casa que eu comprava um pouco a mais. Mas o pessoal tava indo pra fila mesmo do supermercado comprar papel higiênico. Se olhar na prateleira não tem nada, sabe? É assustador. Então eu falei, gente, se tá acontecendo aqui, pode ser que chegue no Brasil e não vai demorar muito, porque pelo que eles falam que é algo que vai ser muito maior, mundial. E aí quando falaram que ia fechar o Brasil, eu não me assustei muito, fiquei meio assim, falei, vai fechar o Brasil e tal, beleza, mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Porque a gente tinha muita greve de correios, então a gente trabalhava às vezes com um pouco desse negócio de, tá em greve, o que a gente vai fazer? Aí os clientes, né, ficavam, às vezes, a gente faz muita peça personalizada e o nosso banho é terceirizado em São Paulo, então para vir as peças para cá,
demorava, às vezes por causa da greve, mas os clientes sempre entendiam, a gente sempre dava um jeito de contornar a situação. Mas é um desgaste, né? E aí, eu já tava um pouco meio que preparada já por essas situações que vêm acontecendo, que acontecem na empresa no dia a dia, que é normal, né, de todo empresário. E aí, eu falei assim, e agora? Aí, quando fechou o Espírito Santo, que o governador falou, não, agora fechou tudo mesmo, e as portas das lojas estão fechadas, eu não me esqueço, eu sentei e falei, e agora? O que eu vou fazer? Falei, aí eu comecei a analisar a situação. Falei, eu já estou trabalhando na internet. As pessoas estão assustadas. O que eu vou fazer pra poder tentar melhorar? Eu mandava mensagem pros meus clientes, gente, com livros que eu recebia na internet. Falei, fulano, como é que você tá? Você tá bem? Olha aqui, eu tô te mandando uns livros. Sério, eu mandava. Eu tô te mandando uns livros, eu mandava, postava no Instagram. Meninas, olha, eu recebi vários livros em PDF, super legais. Quem quiser, me manda um oi. Lista de filme. Receita. Fiz até receita, gente, juro, tem lá no Instagram. Fiz até receita pra poder... tentar, e eu tenho clientes que já chegaram pra mim e falaram, Fábio, foi um momento que eu fiquei super assustada e que a sua mensagem pra mim, tipo assim, eu não foquei assim em vender pro meu cliente. Eu falei, eu não vou parar. Eu vou continuar estando ali na internet, vou continuar estando à disposição do meu cliente pro que ele precisar. Ah, mas ninguém tá saindo de casa. Mas o povo se sentiu uma necessidade enorme de comprar. Uhum. Então, assim, nisso, quando eu comecei a me conectar com os meus clientes... a gente fez... Lembrando que agora eu lembrei. A gente fez uma dinâmica com as meninas. Não é porque você está em casa que vocês têm que estar de qualquer jeito. Uhum. Então, poste uma foto, se arrume, nananã. Quem tiver mais curtida, mais comentário, vai ganhar... E as meninas se adoraram. Tipo assim, ai, Fábio, tinha tanto tempo que eu não me arrumava, que eu não passava maquiagem. E a gente fazia live. Olha, gente, hoje a gente vai entrar na live no Facebook, né, na época. No grupinho, quem quer entrar? Ai, eu. A gente ficava, 2 horas da manhã gritando. Ei, gente, não sei o que, conversando com os clientes. E meu marido falava assim, o vizinho, porque lá na Inglaterra eles gostam muito de silêncio, né? O vizinho, e eu lá, gente, vocês estão assistindo, não sei quem, live de não sei quem na televisão. Então a gente foi criando as lives. Então, assim, a gente foi criando essas conexões. E com essas conexões, as pessoas continuaram comprando. Continuaram a acompanhar o que a gente estava fazendo, continuaram a acompanhar nosso Instagram, nosso Facebook, e saber o que a gente estava movimentando. A gente continuou fazendo coleções, a gente teve um problema que foi segurar, no caso da empresa que faz o banho pra gente, das Semijoias, eles começaram a segurar e verificar se a empresa estava indo lá trabalhar. Eles tinham que ir de madrugada, eles tinham que ir, e eles também não pararam, eles foram na mesma vibe que a gente. Não, vambora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar com segurança, mas vamos trabalhar. Levava um certo grupo, trabalhavam afastados, fazia todo um protocolo, porque ninguém podia parar, gente. A gente precisava continuar trabalhando. Tem que estar sempre buscando uma solução. E conversava com um empresário aqui, outro aqui, o que você está fazendo, como que a gente vai fazer, nananã, e vão criar uma estratégia e fazendo isso. Então, assim, uma das maiores dores, assim, pra mim, foi a pandemia. Só que essa dor, eu soube aproveitar e fazer com que ela voltasse, que foi na época que a gente não levantava, só levantava pra ir no banheiro, porque nem pra comer a gente levantava, porque a gente não tinha tempo. Os clientes estavam comprando horrores. Vocês não têm noção, assim. Que legal. A gente vê, assim, uma pergunta agora sobre comportamento, né? Sim. A gente vê muitos empresários com dificuldade de lidar mesmo com outras pessoas, principalmente com a concorrência. As pessoas, né, essas pessoas se deixam abater quando vê um concorrente copiando ou quando vê um concorrente fazendo algo que está incomodando, eles se deixam abater, e aí tem a questão da resiliência, de você saber lidar com seu concorrente, com os problemas que vêm no dia a dia. A questão comportamental para você gerir um negócio é extremamente importante. Primeiro, tem a questão também das oportunidades que vêm, para você saber selecionar quais são as oportunidades que você vai abraçar, porque quem faz tudo não faz nada. E também lidar com essa coisa que vem externa, né? As pessoas, né? As palavras, o que você ouve, o dia a dia, os seus concorrentes. Sim. Como é que vocês lidam com isso? Nossa, Fran, fala. Como que eu lido com isso? A gente tá sempre tentando, igual a gente falou, né? Se atualizar. Então, assim, o concorrente pra gente
ele não nos atrapalha. Ótimo. Pelo contrário, né, Fá? A gente vê como uma Eles oportunidade da gente melhorar crescer. cada dia mais, crescer cada vez mais. Uhum. Então, a gente não vê o nosso concorrente como uma pessoa, assim, que vai atrapalhar. A gente vê como uma pessoa que vai fazer a gente melhorar e querer estar melhor a cada dia. Uhum. E inovar também. A gente quer ser exemplo, né? Uhum. Exatamente. E assim, é uma coisa que a Fran percebe muito, porque a gente fica 24 horas quase grudada. A gente só não fica grudada 24 horas porque ela tem a casa dela, que E você tem a sua, né? e tem a minha, que é inclusive é minha vizinha, Meu mas... Deus. Inclusive, ela é minha vizinha, mas a gente não fica grudado 24 horas, porque ela tem o maridinho dela, eu tenho o meu, então, e as cria. Mas se dependesse, se não tivesse os maridos, as cria querer ficar juntas, enfim. Mas a Fran vê muito, assim, o meu jeito em relação à concorrência. Eu não sou do tipo de ficar preocupada, eu não gosto, eu tenho muito contato com empresárias e no nosso caso também, a gente vende semijoias no atacado, a gente tem contato com essas pessoas que revendem. Uhum. E aí, várias pessoas que revendem já várias vezes mandaram mensagem pra gente. Ai, porque tem uma menina aqui do meu lado de casa que tá vendendo semijoia também. E aí? falei, gente, qual que é o problema? Ah, mas é porque tudo que eu faço ela me copia. Gente, sinal de que você brilha, né? Porque se ela tá te copiando é porque você tá fazendo algo grandioso. Uhum. Então, isso daí é algo que você tem que pegar pra você como... Então, a Fran vê que eu falo que eu não poderia ser mentora. A cara dela. Porque Porque eu falo... Volta a ficar rindo. você é da onde tava. Não, eu já falo assim. Chapuletada. Um dia, uma cliente, gente, vou contar essa história pra vocês. Um dia, uma cliente virou pra mim e falou bem assim: Fábio, olha só, a gente teve um aumento do ouro, então foi assim, na época que o ouro veio de um preço, e aí deu um aumento muito brusco no preço, e a gente teve que subir, assim, exorbitantemente as peças, porque isso foi em 2016, se eu não me engano, que deu aquela crise, né, e aí a gente teve que dar uma ajustada, e aí a menina virou pra mim e falou assim, desesperada: Fábio, como é que eu faço agora? Eu não vou vender mais e não sei o quê. Não. Eu falei, minha filha, deixa eu só te falar uma coisa. Você não vai conseguir ter a margem que você tinha antes. Porque eu também não tô conseguindo ter a margem que eu tinha antes. Senão eu vou ter que repassar pro cliente e não vai dar certo. Mas coloca a margem de 50, 60 reais. O que você faz que você ganha 60 reais em meia hora? Sabe? Então, assim, aí eu peguei, daí morre de rir porque eu sou muito sincera. Eu falei com ela, cara, pensa, se a pessoa compra 2 peças, 60 reais, 120 reais em meia hora, porque você não demora mais de meia hora pra atender um cliente, a não ser que você vai bater papo com o cliente, aí tudo bem, né? E é legal, eu acho interessante, a gente gosta de bater papo com o cliente, conversar. Mas o que você vai vender? Vamos botar que você vende 2 peças. Uma peça que você vender, 60 reais a meia hora. Você já pegou o salário mínimo na época, né? Em 2016. Você já calculou? Já viu quanto que dá? Na época, em 2016, 60 reais. Hoje, 60 reais não tá comprando nada. Mas na época... dava pra bastante coisa. Dava pra bastante coisa. Aí você tem razão. Não tô falando, gente. Vocês não me escutam. E aí, assim... Eu sou desse tipo de ter essa ideia de que problemas a gente tenta foca na solução, esquece o problema de lado, bota o problema de lado. É porque se você coloca muita energia no problema, o problema aumenta. Exatamente. E você dá espaço para quem tá te incomodando. Isso. E a gente fala muito, igual... Tem muitas empresas de semijoia, muitas empresas de joias. Qual que é o nosso diferencial? A gente! Que a gente é muito humilde. A gente é o diferencial. Brincadeira. Não. Mas, não, assim, tem essa parte, porque a gente se conecta muito com as pessoas. A gente faz muitas amizades. Não é aquela conexãozinha fria, é uma coisa que a gente realmente A gente não foca na venda. A gente foca em conhecer a pessoa, saber o que ela tem necessidade, qual que é o produto que ela precisa. É a questão humanizada. Isso. A gente sempre busca dar uns mimos maravilhosos para nossos clientes. Ai, é verdade. A gente gosta. É uma coisa que a gente acha muito legal, é presentear nossos clientes também de alguma forma. O carinho que elas têm com a gente quer devolver em forma de carinho. De um mimo. A gente manda nem que seja uma balinha. Se é nosso cliente, você sabe. Recadinho carinhoso. Então, assim, a gente vê isso. Então, se você tem um concorrente e você trata o seu cliente de forma diferenciada, tem uma forma especial de você tratar, ele jamais vai deixar a sua forma de tratar, o seu carinho, a sua atenção, a forma como você
soluciona o problema dele para um concorrente que talvez não vai fazer metade do que você faz, entendeu? Então, ou se fizer também, melhora, faz melhor do que ele, busca entregar mais ainda pro seu cliente. Mas não é aquela concorrência, eu falo que a concorrência é sadia, faz a gente crescer. Sim. Né? Então, você imagina se todo mundo ficasse assim, não vou me preocupar também com o que o outro tá fazendo. Não é se preocupar, é você analisar o que a pessoa faz, o que tal empresa faz, por que ela é tão boa no que faz. Igual, por exemplo, a gente tem a Louis Vuitton. A Louis Vuitton não tem outlet. Se você for olhar, é uma das maiores empresas do mundo. Então, assim, e um dia eu entrei na Louis Vuitton, gente. Nem acontece pra vocês lá na França. E foi muito engraçado. Eu falei, não, gente, eu sei que eu não tenho dinheiro pra comprar um Louis Vuitton, mas eu vou entrar, só pra passar assim, aquela vontade de entrar e ver que o trem é legal. E realmente, a forma com que você... Outra coisa, não tem aquele negócio, porque você está bem vestido, você está chiquérrimo, você está de Louis Vuitton, você vai entrar e vai ser muito bem atendida. Não, eu tava de turista, assim, toda largada, com a bolsinha de lado e tudo. Eu entrei, fui super bem atendida, não sabia falar nada de inglês, a mulher não sabia falar nada de português, mas a gente se entendeu, consegui descobrir o preço da bolsa, vi que é caro, mas se a gente apertar lá e dá pra pagar, assim, 200 vezes, mas dá. E fazer aquela prestação das Casas Bahia, dá. E assim, e o que eles trabalham ali? Eles trabalham com a marca. Eles fidelizam aquela marca e todo mundo, ele não quer ter uma bolsa, ele quer ter uma Louis Vuitton, né? Eles valorizam o produto. Então, assim, é a gente trabalhar a nossa marca. Trabalhar o valor. O valor da nossa marca, isso aí. O que é a nossa marca? E esquecer um pouco mesmo a concorrência. Olhar o que a Louis Vuitton faz para ser melhor. O que tal empresa do meu estado faz para ser a melhor, né? Não é para você copiar, é para você tentar trabalhar a sua essência para ser bom também e talvez até melhor do que ele ao olhar do seu cliente, né? Porque também nem Deus consegue agradar a todos. Então, tem pessoas que vai preferir aquela marca, outros vão preferir a nossa. Mas o seu cliente, a pessoa que você trabalha ali todos os dias, que tipo de cliente que você quer? Você quer ter vários clientes ou você quer ter poucos clientes, mas aqueles clientes fiéis? Né? Então, isso que a gente também tem que pensar, analisar. Ser empresário não é fácil, não. Mas a gente vai ajustando. A gente sabe que ser empresário, além, né, do comportamento que eu falei e de N detalhes, a gente precisa estudar, né, se especializar, se capacitar, estar buscando informação para crescer e também para poder valorizar o nosso produto, valorizar o nosso trabalho, trazer também mais pessoas para perto da gente, mais clientes, captar mais pessoas, vender mais. E vocês têm buscado isso? Lógico, sempre estar perto dos clientes, sempre trazer uma proximidade, a capacitação, sim, com certeza. A gente gosta esse curso que a gente está começando a fazer, que é de desenhos, né? A gente já sabe desenhar, mas não aquele desenho lindo, maravilhoso, fazer um desenho mais artístico, algo que o cliente consegue visualizar, para que a gente faça, tenha um diferencial de atendimento, de produto, de peça, o que é o ouro que eu trabalho hoje, o que é a semijoia que eu trabalho hoje, o que eu tô atendendo naquele cliente. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que compra uma semijoia com a gente, ela, se Deus o livre guarde, acontece alguma coisa na peça, durante 1 ano no banho da peça, ela tem a garantia, independente de qualquer coisa. Aí é o olhar pro concorrente. As outras empresas, ela se der problema, ela vai pegar a peça com você, ela vai levar para análise, vai deixar lá 30 dias e vai falar para você assim, olha, foi mau uso, a gente não vai trocar. Por mais que não tenha sido às vezes, né? Infelizmente tem pessoas e pessoas. E a gente não. E mesmo a gente sabendo que é mau uso, a gente vai falar pro cliente, olha, infelizmente foi um mau uso. Talvez você foi pra praia com uma peça ou pra academia, a gente sabe. A gente é profissional na área, a gente sabe. Mas a gente vai trocar pra você. E a gente troca. Então, por quê? Porque a gente entende que se a gente produz um bom produto, a gente tem essa facilidade de troca, de cuidado e tudo. Então, a gente tá sempre se atualizando. Quando a gente começou a trabalhar com semijoias, não existia, assim, um determinado tipo de verniz que a gente aplicava na peça para deixar a peça com uma durabilidade maior. Hoje já tem. Então, a gente vai sempre trazendo algo de diferente. Então, assim, na joalheria, o pessoal antigamente só comprava peças em ouro com pedras preciosas. Hoje a gente tem a zircônia. E aí, qual que é a diferença da zircônia nesse mercado?
A zircônia é feita com resquícios de pedras naturais, feita em laboratório. Então, a gente explica para o nosso cliente tudo isso. Então, todos os dias a gente está atento ao que está usando, o que está na moda, o que está no mercado, que peças assertivas, tanto na semijoia quanto no ouro, até mesmo naquela situação de a pessoa precisa revender a peça porque se apertou. O que a gente vai fazer? Né? O que eu vou comprar? Se eu me apertar, vou vender mais fácil. Um anel de esmeralda? Você não vai vender na esquina um anel de esmeralda. Né? Então, a gente sempre a gente estuda o mercado, o que tem de mais inovador, melhor para atender o nosso cliente. Eu tenho uma mentoria, né, que é na área de comunicação e marketing, vendas, né? É na área de negócios. Essa mentoria envolve vários aspectos de negócio, né, de uma empresa ou de um profissional, principalmente um profissional. Sim. E eu vejo, assim, muitas dificuldades com os profissionais, por isso que eu tenho falado, né, aqui nesse podcast, tem comentado sobre a questão comportamental. Eu vejo que eles têm alguns, né, não são todos, mas eles têm muita dificuldade de relacionamento, comportamento mesmo, saber lidar com a questão comportamental, autoestima, autoconfiança, às vezes até falar em público, ou você gravar um vídeo, ou qualquer questão voltada a comportamento. Eu vejo isso, que são dores de alguns mentorados meus. Sim. E aí eu trabalho para eles sanarem essas dores. E uma das coisas que eu falo para as pessoas, né, para elas buscarem o autoconhecimento, seja sendo atendido por uma psicóloga, ou um psicanalista, ou um terapeuta, ou um treinamento mesmo. Eu, por exemplo, eu fiz curso de PNL, fiz curso de coach, fiz vários cursos na área comportamental para poder trabalhar tanto eu mesma, né, meu autoconhecimento, e para trabalhar com os meus clientes. Vocês fizeram algum treinamento nessa área comportamental? Pensaram em focar nisso? Como é que é? Deixa a Fran falar um pouquinho, que ela está muito quietinha. Porque eu não dou lugar para a pobre coitada da menina falar, não, gente. Mas a gente fala muito, mas ela consegue eu falo superar. mais. Então, puxando na memória agora, eu não lembro de ter feito nenhum curso, assim, dessa parte área? Comportamental, não. Acho que a gente A Fábio, eu acho que fez, hein? A gente é motivada. A parte comportamental? Não. Você lá no BNI não tem, não, essa parte comportamental? Não, a gente tem os estudos, né? De podcast, a gente faz esses estudos todos os dias. Eu e a Fran, hoje mesmo, a gente tava vindo pra cá. Até coloquei lá no grupo, que a gente tem um grupo, e a Jorge está, gente. Ela vai ter que ouvir o podcast que eu coloquei lá. Não é meu podcast de áudio, não, tá? É podcast mesmo. E, né, do Ivan, que é o fundador do BNI, e ele falando muito sobre o network e essa parte da gente correr que como o network é uma maratona, né, e não uma prova né, como é que fala o nome? Spin? Corrida rápida. Corrida rápida, esqueci o nome. E aí a gente veio ouvindo esse podcast e analisando. Então, assim, a gente sempre tá estudando, procurando algumas situações, né, relacionadas ao que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento, o nosso entendimento em relação a network, porque a gente gosta de trabalhar muito com o network. Então, a gente se envolve muito nessa parte, treinamentos mais nessa área, entendeu? Porque o networking, as pessoas têm uma visão muito diferente do que ele realmente é. E aí a gente sempre fala isso entre a gente, conversando, né? Hoje mesmo a gente veio debatendo sobre esse podcast. E a gente vai debatendo, conversando. Então, assim, treinamentos, cursos nessa área. A gente faz alguns cursos, né? Alguns treinamentos, algumas palestras. A gente participa de bastante coisa, assim. Mas a gente tende também a estudar mais ali sozinha. Hoje em dia é muito online, né? Ali sozinha, no online, e debater. Às vezes a gente estuda juntas, às vezes separada, e depois a gente debate. A gente tá fazendo consultoria do Varejo Inteligente, que é do CDL junto com o Sebrae. São 900 empresas no Brasil, e nós estamos dentro, né, entre essas empresas, fazendo essa consultoria, todo um treinamento voltado, né, para isso. Então, assim, a gente sempre tá trazendo algo para se movimentar, né? Para poder fazer com que a gente melhore como pessoas, melhore com o nosso atendimento, tenha um entendimento melhor do outro, porque a gente também não tem que só entender da nossa empresa, a gente tem que entender o que o cliente precisa, né? Então, a gente tá sempre evoluindo aí nessa parte. Bacana. Nosso podcast está acabando. Ai, que pena! O papo tá muito gostoso. Muito Se deixar, a gente fica aqui até a noite, né? Fica mesmo. Assunto tem. Isso.
E, meninas, vocês querem deixar algum recado especial aí para quem está assistindo o podcast? Eu quero. Pode deixar. Primeiro de tudo, assim, que eu quero falar é que, gente, se vocês ainda não gravaram podcast, é minha primeira vez no podcast, então se não ficou tão assim, Ficou perfeito. Coraçãozinho, ó, coraçãozinho. É porque é a primeira vez, eu tô um pouco nervosa. Não, essa nervosa tá muito solta, né? E assim, se vocês tiverem oportunidade, vocês têm, né, oportunidade através da Georgia de gravar um podcast, você que é empresário. Faça um podcast, isso é muito legal, porque você olha pra trás, vê um pouco da sua história, igual a Georgia fez perguntas aqui, a gente não combinou nada, tá, gente? As perguntas que ela foi fazendo na hora, e a gente pra pensar relacionada a essas perguntas, ao que a gente colocou aqui na mesa e conversou, e são assim, e vai surgindo ideias, vai surgindo, né, momentos, e você, como empresário, você traz muita credibilidade para o seu negócio, isso é muito interessante, né, então as pessoas acabam se olhando para você, se espelhando, né? Se espelhando, exatamente. E a gente sai da zona de conforto também, né? Porque você imagina, você se preparar para um podcast, você vir pra cá, te dar uma entrevista. Sem saber o que a Georgia vai perguntar. Sem saber o que a Georgia vai perguntar. Então, isso tira a gente da zona de conforto, aí você fica assim, que dia que vai ser o próximo? É muito legal. Nervosa, né? Porque não precisa, é um bate-papo agradável, né? Sim. É tão gostoso. Então, assim, primeiro de tudo, né? É focar na sua empresa, no seu negócio, procurar mentorias, igual a Georgia, que é mentora, procurar mentorias, se você tem alguma dor. Eu, graças a Deus, eu sempre foquei na parte, né, vamos resolver, vamos fazer, mas a gente também tá sempre, eu não pago mentoria, né, que eu já faço podcast pra amiga já resolve o problema, mas assim, faça uma mentoria, porque é muito interessante você ter esse lado, esse olhar do outro pra sua empresa, isso é muito importante, e gente, a bola pra frente, porque a gente tem que seguir a vida e trabalhar. Essa troca que, nossa, né, é muito boa, né? É muito boa. E você, fala aí. Adorei, foi um prazer estar aqui. Tava até falando que tava nervosa no começo, falei, tô nervosa. Você viu como ela ainda tá um pouco nervosa, eu conheço ela. Como não dói? Dói não, mas foi muito divertido, gostei bastante. E que sigam, né, as nossas redes sociais, Fábio Petri Joias e de Pietra Joias. Isso aí. E quem tá aqui assistindo esse podcast, que vai pro Spotify, pro YouTube, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho, acompanha o podcast e curte, tá? Porque gente, eu nem sabia que a gente ia pro Spotify, que chique. Ai, meu Deus, tô me achando. E o Conecta Mais finaliza agora e até a próxima. Até a próxima.